Então, olha só, notícia do Jornal da Cidade Online, foi que saiu ontem no Estadão, né? Diretor do Estadão detona o STF, não poupa a grande imprensa e revela o vazamento de Celso de Mello. Né? Então o título é o seguinte: Bye bye democracia, estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa e não há a quem recorrer. Né? É o jornalista e diretor do Estadão, Fernão Lara Mesquita. Tá? E ele falou o seguinte, ó: na antidemocracia brasileira, o povo vem sempre em último lugar. Manda nada quem tem muito voto. Pensa que manda quem tem uns poucos. E manda em tudo quem não tem nenhum. E são estes os únicos que duram para além do que o povo quiser que dure. Bolsonaro late, mas quem morde é o Leviatã. Sem que haja aqui ou no mundo qualquer lei ou definição do que seja isso. O STF, de cujas atribuições legais está expressamente excluída a de fazer inquéritos, com apoio unânime da grande imprensa, decretou por 10-1 a legalidade do inquérito das fake news, que iniciou 15 meses atrás, sem provocação, outra violação da ordem constitucional, com um ato de censura à imprensa, a terceira violação. As contradições insanáveis desse enunciado atestam a condição terminal da nossa democracia. Como uma aberração lógica, jurídica e formal, como está, venceu a vergonha de ser afirmada em público pelos papas do formalismo, eu não sei. Mas é o único meio de derrubar, com a mesma cajadada, Jair Bolsonaro e seu vice-general do Exército. Possivelmente antes que ele possa nomear os ministros que teriam vagas no Supremo ao longo de seu mandato. A cereja no bolo, prometida nos primeiros dias de maio pelo caudaloso ministro Celso de Mello, ao anunciar o rito sumário para essa tentativa, e o STF vazar para a imprensa os planos B e C, publicados no mesmo dia, nos mesmos termos, em todos os jornais. Desde que o STF se auto-atribuiu a função de legislar, legalizar a ilegalidade ou criminalizar o que estava na lei, seja para prender, seja para soltar, virou o novo normal. Opera como aquelas máquinas chinesas de construir pontes e ferrovias. Tira da frente e atira no abismo as leis que não servem à sua agenda política e lança do vagão de trás para a frente da locomotiva, vestidinhas de regimento interno ou o que for, as que necessita para avançar o próximo metro, antes ou até mesmo depois de fazê-lo. Estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa. Nada mais é certo e sabido, senão que cada porta do inferno que o STF resolve abrir, só o STF poderá fechar ou voltar a abrir, se e quando quiser. Não há a quem recorrer. Cara, eu não falaria diferente se você falar sobre isso. Editorial do Estadão. Eu cheguei a comentar ontem, Max. No Boletim da Noite, né? Eu cheguei a comentar rapidamente no Boletim da Noite. O que a gente está vendo, gente, no Brasil agora? Quando em março nós falamos para vocês sobre os assintomáticos em relação ao SARS-CoV-2, que é o Covid-19, também conhecido como vírus chinês, nós fizemos várias análises aqui, análises longas, falando de não ter problema de criança ir à escola. Entrevistamos o doutor médico, também deputado, mas falou na qualidade de doutor, Osmar Terra. Entrevistamos o doutor Osmar Terra, entrevistamos o doutor Zelenko, entrevistamos outros médicos, falamos com vários médicos aqui no Brasil, falamos com outros médicos fora do país. Você entrevistou o doutor Zelenko, né? Uhum. Que, na verdade, o Max, salvo engano, é o único jornalista brasileiro que entrevistou o médico que aconselhou o Donald Trump a usar hidroxicloroquina. Único. Verdade. Max Cardoso, está aqui do meu lado. Quando nós falamos tudo isso, é normal que no primeiro momento, terça livre, tá zombando, tá rindo do coronavírus, terça livre, vai se fuder, vocês são genocida, etc. Com o tempo as pessoas foram vendo, né, o que o pessoal tá falando ali, e a gente mostrou vários estudos em inglês, a gente não tinha braço
para poder ficar traduzindo todo o estudo. A gente trazia resumos para o pessoal, etc. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, com o tempo, vários estudos foram se apresentando. Obrigado, Max. Agora tem um iPadzinho aqui para usar. Com o tempo, vários estudos foram se apresentando e a coisa foi mudando. E aí o Terça Livre não era mais o único maluco na praça. Exato. Né? Não era, Terça Livre e Osmar Terra não eram os únicos malucos na praça. As pessoas começaram a ver que, opa, esse pessoal aqui não é doido. Né? O nosso público percebeu isso primeiro, né? Antes da academia, antes dos analistas, etc. O nosso público percebeu isso primeiro. O nosso grande salto de audiência foi exatamente em período de pandemia, que as pessoas estavam querendo saber o que está acontecendo. Dória sempre vestindo-se de preto, a Globo fazendo placar da morte e o Terça Livre falando, gente, calma, isso aqui muda depois de maio, começa a cair, isso acontece de tempos em tempos, e aquela explicação do que a gente já falou. Na questão jurídica, idem. Nós falamos aqui, fomos firmes, nossos advogados foram extremamente corajosos em falar, olha, isso aqui é ilegal, não é admissível que a Suprema Corte possa vetar ao advogado o acesso aos autos. Aí começou comentário aqui, comentário ali, até aquele cara que é o poodle da Human Rights Watch. Qual que é o nome dele, da CNN? Hein? Qual o nome dele, o cara que é o poodle da Human Rights Watch? Que fica debatendo com o Caio Coppola de vez em quando. Augusto Botelho. Então, assim, até o cara que é poodle da Human Rights Watch chegou a falar, olha, desdenhou de mim, né? Não, porque tem aqueles blogueiros que não sei o que, esse pessoal que faz isso, faz aquilo, mas existem graves atentados a direitos fundamentais, né, direitos humanos fundamentais. Nós chegamos até a começar um trabalho de denúncia aos tribunais internacionais contra o Alexandre, esse aí mesmo, como é o nome dele? Botelho. Augusto Botelho. Né? Ele me lembra um ratinho que tem... Esqueci o nome do desenho animado agora. Então, assim, começou a aparecer aqui, a colar. Voltando um pouco no tempo, o próprio Augusto Nunes me defendeu na Jovem Pan falando que sim, isso é um absurdo, é um atentado à liberdade de imprensa. E era óbvio que uma hora as pessoas teriam que tomar um lado ali para falar, ó, gente, o nego tá aloprando ali, cara. Os caras estão aloprando ali naquela viela ali. Isso aqui não é a via correta para resolver certos problemas, se é que eles existem. Mas vamos supor que eles existam. Né? Problemas de fake news, não sei o quê. Vamos supor que esses problemas existam. E aí ele fala, não, essa não é a via. Sakamoto foi obrigado a falar contra. Lembra do Sakamoto? Dizendo que eu era polemista. Uhum. Aí eu fiquei até, poxa, me compararam ao Paulo Francis. Caralho, esses caras são foda mesmo. Então, assim, chega uma hora que até o Estadão tem que sair e falar, olha, o que o STF está fazendo é um absurdo. E é o que vai acontecer com o próprio presidente Bolsonaro. Quem acha ainda que o Bolsonaro quer fazer uso de força militar para tomar o poder, ficar para sempre no Brasil como presidente ou coisa do tipo, vai chegar uma hora que vai falar assim, porra, Bolsonaro está sendo um democrata. Bolsonaro está defendendo a Constituição. Essas narrativas, como bem disse o Carlos Dias, são meras narrativas. Não tem consistência. Chega uma hora que qualquer pessoa consegue ver. E conforme vai aumentando a gravidade da situação, você só tem uma decisão. Ou você faz como faz um psicopata, acredita na sua própria mentira. Não, quem faz isso é o histérico, né? Quem que acredita na própria mentira? É o histérico ou o psicopata? É o histérico. Histérico. Ou o cara, ele vai se tornar um histérico, ele vai acreditar na própria mentira, ele vai continuar afirmando, né? Está tendo uma violação ao Estado democrático de direito por parte desses manifestantes. E que os antifas é que são democráticos. Ou o cara parte para a histeria, ou ele se olha no espelho e fala assim, mano, eu odeio Terça Livre.
Eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Olavo de Carvalho. Mas filho da puta, tudo certo. Pior que os caras estavam certos. Pior que os caras estavam certos. Filhos da... Chega uma hora que o cara fala assim, mano, essa direita, chucra, tá certo. O cara olha a situação e fala assim, esse pessoal do boteco, esse pessoal do churrasco que entrou na política, entrou no jornalismo, que é uma extensão do... Porque o Terça Livre virou quase uma extensão de um botequinho ali na casa das pessoas e a galera tá gostando, né? A audiência tá provando isso. Os caras viram e falam assim, mano, não é que os caras estavam certos, cara? E que os doidos realmente são esse pessoal que tá rasgando a Constituição, rasgando o Estado Democrático de Direito. E tem uma coisa, Alan, que eu acho que precisa chamar a atenção, que é, de forma espontânea, o perfil desse nosso ambiente aqui, que extrapola para todos os outros lá fora. Por exemplo, você acabou de ler o editorial do Estadão, porque ele está certo. Uhum. Eu tenho absoluta convicção que nenhum deles leria qualquer editorial nosso se nós estando certo, que já demonstra que estamos, né? Então, quer dizer, essa é a grandeza da realidade brasileira, da superação conjunta que a gente precisa fazer, sim, dessa crise que nós estamos vivendo. Porque o patrocínio tem que ser o patrocínio da verdade. A nossa movimentação e a nossa base, né, de avanço são princípios inalienáveis, que essa gente negocia todo dia. Eles negociam o seu interesse comercial, eles negociam o seu interesse político, eles negociam aquilo que lhes convém. Então, por exemplo, um senadorzinho pode pegar, por exemplo, um gigante de uma estrutura no Ministério da Educação que enfrentou um aparelhamento absurdo ao longo de tantos e tantos anos, 300 mil funcionários lá dentro, desalinhados, né, com a linha de pensamento do próprio governo, e simplesmente por vontade, por desejo, por questões de ordem pessoal, querer denegrir a imagem da pessoa. Não tem mais a grandeza, né, de reconhecer aonde está a verdade, inclusive porque a verdade não lhes interessa. Então, eu acho que o cumprimento, vamos dizer assim, se é que a gente pode, né, nos cumprimentar de uma maneira comum a todos, não só que assiste, mas outros sites que você falou, de plataformas, etc., que trabalham a nossa questão, é que se há uma fonte correta, identificada, e tem um conteúdo verdadeiro, por que não dizer? Porque, na verdade, nós estamos associados a isso aí também. Exato. Chegaram depois... Ótimo, mas chegaram. E espero que tenham chegado de forma sincera. E isso aconteceu, inclusive, se eu não me engano, é o segundo vídeo mais visto do Terça Livre, foi a leitura que eu fiz de um editorial do Estadão na campanha do presidente Bolsonaro. Que foi um editorial, assim, impecável. Não sei se você lembra. Não me lembro. Eles falando do perigo que representava Haddad para as eleições no segundo turno. Então esse vídeo é um dos vídeos mais vistos do Terça Livre. O título do vídeo é o editorial do Estadão. Né? É um dos vídeos mais vistos do Terça Livre. Deixa eu só ver se o nome é esse mesmo aqui. Ó. Você vai aqui em vídeos, sinal pessoal, tá ali data, né? Você quer ver os mais novos, não sei o quê. Aí você bota assim, o meu tá em inglês, né? Most popular. Mais visto. Ah, não, é o primeiro. É o vídeo mais visto. 2,8 milhões de visualizações. Uau. Urgente, 2 pontos. Editorial do Estadão destrói PT e Folha de São Paulo. Então... foi o editorial do Estadão que deu força e peso àquele eleitor que não é o eleitor militante, que não é o cara que está acompanhando o Congresso Nacional, que é o eleitor silencioso, que chegou lá e botou 17 com firma. Uhum. O papel importante desses apoios que chegam a lá Rubinho Barrichello, mas chegam. Sim. Chega atrasado, mas chega. A corrida tá válida. A corrida tá válida, né? Sim. A pancadaria tá comendo desde o ano passado. CPMI, depois inquérito pedindo para que eu fosse depor. Ontem eu fui depor na PF, tava tudo certinho. Os advogados tiveram acesso às autas. Eu sabia do que eu tava falando. Né? Eu sabia que tipo de defesa meus advogados vão preparar. Né? E não tem nada, né? Quando eu li os autos, eu falei assim... Era melhor ter ido ver o show do Pelé, o filme do Pelé. Porque... não, cara... Mas, enfim,
A pancadaria já tá comendo já tem um tempo. Aí o Estadão chegou, pô, os caras estão indo longe demais. Estão invadindo jornais. Por quê? Eu quero fazer uma análise bem fria aqui. O Estadão sabe muito bem que se o Bolsonaro é o porra louca que eles acreditam, o Bolsonaro vai poder usar dos mesmos mecanismos para poder foder o Estadão. Então é fundamental defender aqui o Estado democrático de direito. Sim. Porque senão, o que acontece? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então os caras olham e falam assim, mano, se o STF tá abrindo precedente para essa loucura, amanhã, ou o louco que nós achamos que o Bolsonaro é, aqui pensando na cabeça do editor do Estadão, ou um outro louco pior do que ele vai poder usar essa arma contra nós. Isso é inadmissível. Então chega uma hora que o cara fala assim, opa, quem tem medo. Isso aí. Tá. Cara, é um mínimo de inteligência também. Porque o que mais me espanta de toda essa situação do STF é a conivência da grande mídia. Será que eles não percebem que amanhã eles são os próximos? Que é coisa tão óbvia. E tem outro ponto interessante também, do ponto de vista do poder. Obviamente, ele tem que se concentrar em alguém. Sim. Alguém tem que emergir, né, com todo respeito dessa lama, e dizer, ó, eu é que produzi essa vigarice toda, então eu sou a figura central que vai comandar. Agora, como ele vai liderar? Por que vai ser ele? Quem vai ser? Vai repousar em quem essa escolha? Então, essa disputa de vaidades, vamos chamar assim, entre aspas, de beleza, vai destruir, estabelecer o caos. Isso o próprio jornal percebe. Isso aí. Porque ali não tem uma liderança natural. Existe uma disputa de liderança e um revezamento de ataques. Mas num determinado momento em que um poder se torna central para poder comandar toda uma estrutura que vai ser dominada, quem vai ser a figura? Qual vai ser o CPF que vai comandar? Aí vai ser o caos, vai destruir. Exatamente. Então todo mundo percebe isso e percebe assim, olha, é melhor a gente preservar aquele que nós estávamos chamando de antidemocrata. Aquele que usa o poder da estrutura maior do poder executivo para o quê? Para oprimir, para destruir, para caçar, para diminuir a importância de poderes. E nós estamos assistindo o quê? O contrário. O sujeito mais forte da República, da estrutura republicana, porque tem a máquina da força, simplesmente se submeter a julgamentos inconstitucionais, a violações constitucionais. Perceber, por exemplo, que o Senado não cumpre o seu papel e deixa o avanço cada vez mais do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisas que pessoas que estão nesse âmbito aí da mídia tradicional, que não são suicidas, que não têm o plano B, C, D, né? Esses aí, tá na hora de... Estão puxando, vamos chamar assim, um freio de mão, então acertando os flapzinhos para navegar numa outra dimensão. Um comentário do Renato Rodrigues aqui na live. Uma bomba nuclear atinge todo mundo. É isso aí. É isso aí. Mas é perfeito. A síntese é essa. Gostei do comentário aqui do Renato. A síntese é essa. Perfeito.